Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Já pararam para pensar? De onde veio o seu nome? Não o nome da sua avó, ou aquele que seus pais escolheram, mas a ideia de ter um nome. Como é que os nossos ancestrais lá na pré-história começaram a se chamar uns aos outros por nomes específicos? Hoje vamos embarcar numa viagem fascinante ao passado para desvendar o mistério da origem dos nomes. Pode parecer simples, mas essa invenção mudou para sempre a forma como nos relacionamos e construímos nossa sociedade. Então, prepare-se, porque a história por trás do seu próprio nome é mais antiga e complexa do que você imagina. Para entender como os nomes surgiram, precisamos voltar para um tempo em que a linguagem como a conhecemos ainda estava nascendo. Imagine um pequeno grupo de humanos primitivos, vivendo juntos. A comunicação era essencial para a sobrevivência, para caçar, para alertar sobre perigos, para organizar o grupo. No início, eles provavelmente usavam gestos, grunhidos e sons simples para se referir a coisas do dia a dia, como água, fogo, animal perigoso. Mas e para se referir uns aos outros? Apontar o dedo funciona, mas só se a pessoa estiver por perto e visível. E se você quisesse falar sobre alguém que não estava ali, ou chamar alguém que estava longe, era preciso um som único, um rótulo sonoro que identificasse cada indivíduo. E foi aí que a mágica começou. Os primeiros nomes provavelmente não eram como os nossos hoje, tipo João ou Maria. Os linguistas e antropólogos acreditam que eles eram descritivos. Pense nisso. Qual a maneira mais fácil de identificar alguém? Pelas suas características. Então, os primeiros nomes poderiam ser algo como o que corre rápido, cabelo de fogo, o que é forte, ou a que sabe encontrar frutas. Esses nomes eram na verdade apelidos baseados em habilidades, aparência física ou algum feito notável. Se um caçador era especialmente bom em abater mamutes, ele poderia ser conhecido como matador de mamutes dentro do seu grupo. Era uma forma prática e direta de diferenciar as pessoas. Esses nomes de descrição eram como etiquetas vivas, que podiam até mudar ao longo da vida da pessoa, conforme ela adquiria novas habilidades ou passava por novas experiências. Essa prática de usar nomes descritivos não é apenas uma teoria. Nós vemos ecos disso em muitas culturas antigas e até em algumas tribos indígenas que mantêm tradições ancestrais até hoje. Por exemplo, nomes nativos americanos famosos como touro sentado ou cavalo louco são exatamente isso. Descrições poderosas que capturam a essência ou um grande feito da pessoa. Isso nos mostra que essa forma de nomear é muito natural para o ser humano. Era um sistema funcional. Sei voca de ses, chame o perna longa, todos no grupo saberiam exatamente de quem você estava falando. Isso facilitava a cooperação, a transmissão de histórias e a organização social. O nome se tornou uma ferramenta para organizar o mundo social, assim como as palavras pedra e rio organizavam o mundo natural. Com o tempo, à medida que as sociedades se tornavam mais complexas e as línguas evoluíam, algo interessante aconteceu. Aqueles nomes descritivos começaram a se encurtar e a se tornar mais abstratos. Aquele que tem um cabelo claro como o sol poderia, com o passar de gerações, se transformar em algo mais curto, como luz ou sol. O nome original, que era uma frase completa, foi sendo polido pelo uso diário, até virar uma única palavra. Esse processo é muito comum na evolução das línguas. As palavras tendem a ficar mais eficientes. E assim, os nomes começaram a perder sua conexão literal com a descrição original. A pessoa chamada Luz poderia ter cabelo escuro, mas o nome pegou e continuou a ser usado para ela. O nome deixou de ser apenas uma descrição e passou a ser um identificador único, um símbolo sonoro para aquela pessoa. Outro passo fundamental na evolução dos nomes foi a hereditariedade. Em muitas culturas, começou a se tornar comum dar a um filho o nome de um avô, de um grande herói ou de uma figura importante da tribo. Por quê? Isso tinha várias funções. Primeiro, era uma forma de honrar os antepassados e manter viva a memória deles. Segundo, acreditava-se que, ao dar o nome de uma pessoa forte ou sábia, o bebê poderia herdar também essas qualidades. O nome passou a carregar um peso cultural e espiritual. Ele conectava o indivíduo não apenas ao seu grupo presente, mas também a toda a sua linhagem, a toda a sua história. É nesse ponto que surgem os nomes de família, ou sobrenomes, que indicavam a qual clã ou linhagem a pessoa pertencia, como filho de fulano. Pense nos sobrenomes como Jansan Sigo significa filho de John, ou patronímicos russos como Petrovich Filho do Peter. E com a invenção da escrita, tudo mudou mais uma vez. Os nomes puderam ser registrados permanentemente. Eles foram gravados em pedra, escritos em papiros e, eventualmente, impressos em livros. Isso solidificou os nomes e os sobrenomes. Eles se tornaram oficiais. Com a escrita, os governos podiam registrar seus cidadãos,
cobrar impostos e organizar exércitos. O nome deixou de ser apenas uma convenção social e passou a ser uma identidade legal. Pense na importância do seu nome hoje. Ele está no seu documento de identidade, no seu diploma, na sua conta bancária. Ele é a chave para a sua identidade no mundo moderno. Tudo isso começou com um ancestral nosso precisando chamar um amigo que estava do outro lado do campo. É incrível pensar que algo tão pessoal e fundamental como o nosso nome é o resultado de um processo evolutivo de milhares e milhares de anos. Ele nasceu da necessidade de sobrevivência e cooperação. Evoluiu com a nossa capacidade de linguagem, ganhou profundidade cultural e espiritual e, finalmente, foi formalizado pela escrita. Cada nome, não importa qual seja, carrega um pedacinho dessa longa jornada da humanidade. Desde o que corre rápido, até os nomes que damos aos nossos filhos hoje. A função é a mesma: dar a cada um de nós um lugar único no tecido social, uma identidade que é só nossa. Então, da próxima vez que você ouvir alguém chamar seu nome, lembre-se dessa história. Lembre-se que essa simples palavra é um eco de nossos ancestrais, uma ferramenta poderosa que nos ajudou a construir o mundo como o conhecemos. É a prova de que, desde o início, nós humanos sentimos a necessidade de nos conectar, de nos diferenciar e de contar as nossas próprias histórias. E a primeira palavra de toda história pessoal é, e sempre será, o nosso nome. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem ao passado. É fascinante, não é? Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito o canal a crescer. E claro, se inscreva e ative o sininho para não perder os nossos próximos conteúdos. Quero saber de vocês, qual a história por trás do seu nome? Deixe aqui nos comentários, vamos adorar ler. Muito obrigado por assistir e até a próxima.